Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se tornando um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto e fica grandão. Isso é crescer em estatura. E Jesus também crescia em sabedoria. Olha só, pega aí a sua Bíblia. Em Lucas 2, versículo 40, diz assim: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. O que é ter sabedoria? Você sabe? Ser uma pessoa sábia é quando nós fazemos o que é certo. Exatamente, Jesus fazia o que era certo. Olha só o versículo 52, diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Em algumas versões bíblicas, pode dizer aí que Jesus crescia em sabedoria e em graça. Isso quer dizer que ele crescia em estatura, né? Como eu falei, ele ficou grande, ele ia ficando grande e tal. Mas também crescia aprendendo mais sobre Deus, a sua vida espiritual. E como nós podemos fazer para crescer na nossa vida espiritual? Na nossa vida, no nosso corpinho, para ele crescer, nós precisamos nos alimentar, não é mesmo? Tomar café, almoçar, jantar, comer fruta, legumes, verdura. E essas coisas vão nos deixar fortes, bonitos, saudáveis. E para crescer em sabedoria e em graça, como é que nós fazemos? Viu? Vamos pensar. Olha só, aqui em Lucas capítulo 2, conta uma história muito interessante. Jesus foi para a cidade de Jerusalém junto com seu papai e com a sua mamãe para uma festa muito especial. Você sabe que festa que era? Fala aí pra mim, vamos ouvir, deixa eu ver. Você sabe? Exatamente! A festa da Páscoa! Eles foram para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E quando eles estavam lá, os pais de Jesus perceberam algo. Na hora de voltar para casa, eles olharam. E cadê Jesus? Jesus sumiu, como assim? E aí eles começaram a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Começaram a procurar Jesus entre os amigos, entre os familiares. Eles acharam que quando eles estavam voltando para sua casa, Jesus pudesse estar entre os parentes. Mas ele não estava. E aí depois de muito procurar, eles resolveram voltar para Jerusalém. E quando chegaram lá em Jerusalém, sabe onde Jesus estava? Exatamente! Olha só como você é inteligente, você é esperto, hein? Estava no templo! Exatamente! E ele estava lá conversando com os estudiosos da palavra de Deus. Ele falava coisas sobre Deus. Jesus era muito inteligente e ele conversava com os adultos. Olha que coisa interessante. Você como criança, eu como criança, nós podemos conversar com os adultos também sobre a palavra de Deus. Tirar dúvidas, aprender mais e até ensinar também. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos e podemos ensinar aos outros. E olha só que interessante. Aqui fala assim, olha só, no capítulo 48, diz assim: quando os pais viram o menino, ficaram admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? E o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha só. E continua aqui falando assim que Jesus era muito obediente. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Olha que legal. Quando a mamãe e o papai de Jesus encontraram ele, eles ficaram assim: o que você está fazendo aqui? Por que você fez isso conosco? Nós estávamos preocupados, aflitos. E ele disse assim: vocês não sabiam que eu estava na casa de meu pai? O templo, a igreja, é a casa de Deus. E Jesus estava na casa do Pai, aprendendo
ao Senhor? Você sabe? Ai, nós devemos adorar ao Senhor por tudo que Ele fez, pela vida, pela salvação, pelo ar que respiramos, pelo alimento, por todas as coisas. Deus, Ele cuida de nós e nós devemos adorar. Agora, nós devemos adorar a Deus somente na igreja? Aqui está falando que Jesus crescia em sabedoria. E para nós crescermos em sabedoria, nós precisamos fazer algo. O que será que nós precisamos fazer, hein? Você sabe? Olha só, a palavra de Deus é como se fosse uma sementinha. Sementinha a gente pega, planta lá na terrinha, aí tem que cuidar, né? Pôr água, pôr lá no sol para ela poder crescer, pôr algumas vitaminas. Assim também é a nossa vida espiritual. Quando nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos lá no cultinho das crianças, não é mesmo? Com o pastor, com os professores lá da igreja, nós aprendemos. Mas para que essa sementinha venha crescer, nós precisamos cuidar dela. Como? Olha só, tem uma musiquinha que diz assim e ela vai nos ensinar. Ó, presta atenção. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer. O que você precisa fazer para crescer na sua vida espiritual? Ler a Bíblia e orar. Falar com Deus, o nosso amigo, o nosso Pai. Você não conversa com seu pai todos os dias, com a sua mãe todos os dias, com seus amigos todos os dias, em todos os momentos? Assim precisa ser com Deus. Não tem que ser só na igreja, tem que ser em casa também. Aonde você for, você precisa orar, falar com Deus. Senhor, muito obrigada por todas as coisas. Cuida de mim, fica comigo, me ajuda a crescer em sabedoria, Senhor. Para que essa palavra no coração, que aquela palavra que você ouviu lá na sua igreja, possa crescer. Você precisa orar na sua casa, na rua, na escola e ler a Bíblia também, fazer o seu devocional. Exatamente, olha que legal. Nós precisamos seguir os exemplos de Jesus. Ir à igreja, ir aos cultos, ser obedientes e crescermos em graça e sabedoria. O que é graça? Você sabe o que é graça? Graça é crescer na nossa vida espiritual, alimentar o nosso espírito. Quando nós alimentamos o nosso espírito fica forte. E aí nós conseguimos fazer o quê? Resistir o pecado, exatamente. Fica mais difícil de mentir, né? De desobedecer, porque nós conhecemos a palavra de Deus e praticamos, exatamente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.